Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um caso da família Watts. É um caso relativamente recente, aconteceu no ano de 2018. E esse roteiro eu fiz com base no documentário da Netflix, Cenas de um Homicídio, uma família vizinha. A mãe da família, a Shannon, ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey. E os pais dela em algum momento se mudaram para Carolina do Norte. Ela tinha um irmão chamado Frank e a família não era tão bem financeiramente, então a Shannon teve que trabalhar desde cedo, porque ela tinha muita vontade de construir uma casa dela, tipo, do jeitinho que ela sonhava, com tudo de melhor. Então, como ela não tinha muito dinheiro, ela começou a trabalhar logo na adolescência e ela conseguiu realizar esse sonho de construir a própria casa quando ela tinha mais ou menos uns 25 anos. Ela ficou extremamente feliz e realizada por ter conseguido alcançar esse sonho, mas nessa época ela começou a se sentir mal fisicamente, ela sempre se sentia cansada, ela tinha a sensação que ela sempre estava gripada, com queda de cabelo, então ela resolveu ir no médico para ver o que era, fez alguns exames e descobriu que ela tinha lúpus. Essa doença basicamente faz com que as células de defesa do seu corpo ataquem as células saudáveis como se fosse um vírus ou uma bactéria. Então é chamada uma doença autoimune. O lúpus não tem cura, só tem tratamento para melhorar a qualidade de vida de quem tem. E a Shannon ficou muito desesperada, ela ficou se sentindo muito mal, porque ela achou que a vida dela teria acabado, que ela teria uma vida muito triste, tomando remédio para sempre. Isso aconteceu mais ou menos em 2010, e justamente nessa época a Shannon conheceu o Chris. Eles moravam em cidades próximas e tinham alguns amigos em comum. Então o Chris viu a Shannon no Facebook, achou ela muito bonita e a adicionou e começou a puxar papo. A Shannon diz que ela rejeitou o Chris diversas vezes, que ela não tinha intenção de encontrar pessoalmente com ele, principalmente porque ela tinha saído de um casamento não fazia tanto tempo assim, que foi um divórcio muito difícil para ela, então ela não tinha interesse em entrar em outro relacionamento tão rápido. Mas o Chris persistiu, foi paciente e eles acabaram namorando e se casaram no ano de 2012. Logo após o casamento, eles se mudaram da Carolina do Norte e foram para o estado do Colorado, na cidade de Frederick. Isso causou um certo desconforto com a família do Chris, porque a mãe e a irmã dele, de acordo com o relato dele, ficaram meio ressentidas da Shannon ter levado ele para longe delas, para longe da família. E a partir desse ponto, elas começaram a não gostar tanto da Shannon e as três começaram a não se dar muito bem. E em 2013, eles tiveram a primeira filha deles, a Bella, e a Shannon ficou extremamente feliz, porque quando ela descobriu que ela tinha lúpus, ela pensou que ela não poderia ser mãe. Então, quando a Bella nasceu, foi uma felicidade extrema. Já em 2015, quase 2 anos depois, eles tiveram a segunda filha, a Celeste, que todo mundo chamava carinhosamente de Cici. A Shannon também ficou muito feliz de ter a segunda filha e naquele momento ela disse que ela decidiu que ela ia cuidar ainda mais da própria saúde, porque ela queria estar presente na vida das filhas dela e queria poder fazer tudo pelas meninas. Alguns anos se passaram e já em 2018, no mês de junho, a Shannon contou pro Chris que ela estava grávida novamente do terceiro filho deles. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, do momento que a Shannon dá a notícia pro Chris e a reação dele é meio estranha, parece que ele não fica tão feliz, ele fica dando um sorriso sem graça e não sei, é uma reação que você não espera quando alguém recebe a notícia que vai ser pai. A Shannon compartilhava tudo sobre a vida dela e da família numa página que ela tinha no Facebook, e ela era meio como se fosse uma blogueira, entre muitas aspas. Então ela fez um vídeo da reação do Chris e postou. No início de julho do mesmo ano, de 2018, a Shannon foi para Carolina do Norte visitar a família dela e levou as meninas com ela. Mas o Chris não acompanhou por causa do trabalho dele, ele disse que ele não conseguiu uma folga e prometeu que ele iria lá encontrar com as meninas e com a esposa no final daquele mês, no final de julho. Como a família do Chris também morava lá na Carolina do Norte, a Shannon aproveitou durante esse mês para levar as meninas para verem os avós. Mas aconteceu uma coisa muito complicada durante essa visita, porque a Shannon e a mãe do Chris acabaram discutindo muito feio, tão feio que a mãe dele expulsou a Shannon da casa dela.
O que aconteceu foi que a Cici, ela tinha alergia a oleaginosas, ou seja, nozes, castanhas, e a avó dela não sabia, então ela comprou um sorvete que continha essas substâncias. E a Shannon ficou louca de raiva, começou a gritar com a mãe do Chris, dizer que ela queria matar a neta, que aquilo era absurdo. Aquilo acabou se tornando uma discussão tão grande que envolveu o restante da família, que eles acabaram pedindo pra Shannon ir embora, e ela foi, e depois disso ela não falou mais com a sogra. Inclusive, foi aniversário da Cici, enquanto eles estavam lá na Carolina do Norte, e os pais do Chris não foram. Durante essa viagem, o Chris quase nunca ligava pra Shannon, nem pra falar com ela e nem pra falar com as filhas, e ela não sabia bem o motivo. Ela começou a suspeitar que era por causa dessa briga com a família dele. O Chris negava e dizia que não tinha nada a ver, que ele estava morrendo de saudade delas, mas que ele não ligava tanto porque ele estava trabalhando muito e estava cansado por conta do trabalho. Mas isso acabou estremecendo o relacionamento deles, porque ele mudou muito repentinamente e ela não conseguia entender por quê. Inclusive, ela chegou a mandar uma mensagem para ele dizendo que se eles não resolvessem, se os dois não fizessem um esforço, ela não poderia voltar para casa com a situação daquela forma, porque o casamento dele estava muito diferente. No dia 31 de julho, ele viajou para Carolina do Norte e ela e as meninas foram buscá-lo no aeroporto, só que ele estava muito diferente com ela. Ele mal olhou na cara dela, só deu um selinho rápido e esse foi o único contato físico que eles tiveram durante a viagem. A essa altura, a Shannon já estava desconfiando que ele tinha outra, porque já fazia mais de um mês que eles não se viam. E mesmo depois de tanto tempo separados, ele nem tocou nela de forma alguma. Então, ela o questionou e ele negava, ele dizia que não tinha ninguém, que ele só estava cansado. Mas isso não era exatamente verdade, porque o Chris tinha sim uma amante. Ele conheceu a Nicole Kessinger no trabalho. Então eles se conheceram no começo de junho e o Chris achou ela maravilhosa, ele disse que ele se encantou com ela à primeira vista. Ele começou a aparecer ali no escritório dela e puxar papo e logo ele criou coragem, convidou ela pra sair e ela aceitou. Eles começaram um relacionamento e ele disse pra Nicole que ele e a Shannon estavam se separando. Ele contou que ele tinha 2 filhas, que ele tinha uma esposa, mas disse que o casamento estava muito ruim. Eles já estavam em processo de separação, o que era mentira. E quando elas foram viajar para Carolina do Norte, em julho, ele falou para Nicole que o divórcio tinha sido finalizado e por isso que ele estava sozinho em casa. Nesse mês que a família do Chris estava fora, ele e a Nicole ficaram grudados, eles saíram bastante, ela foi na casa dele, inclusive eles fizeram uma viagem curta para um parque ali que eles fizeram uma trilha e no último dia que ele viu a Nicole, antes de ir encontrar com a família, ele deixou um bilhete para ela, um bilhete se declarando. E aparentemente ele estava bem apaixonado. O Chris e a Shannon ficaram alguns dias lá na Carolina do Norte juntos. E nesse meio tempo a Shannon enviou várias mensagens para as amigas dela falando que as coisas estavam muito estranhas, que eles nem pareciam mais um casal. Logo que eles voltaram, a Shannon teria que fazer uma viagem a trabalho no dia 9 de agosto. Mas aparentemente eles conversaram antes dela fazer essa viagem, porque ela deixou uma carta escrita à mão pro Chris, dizendo que estava feliz, que eles estavam se entendendo, que ela amava muito ele, que eles tinham uma família linda e que ela queria tentar de novo. Enquanto a Shannon estava fora a trabalho, o Chris contratou uma babá. Ele deu a desculpa para ela que ele ia jogar beisebol com algumas pessoas do trabalho, mas na verdade ele convidou a Nicole para sair. Ele levou ela num restaurante e pagou o jantar. A Shannon viu o extrato do banco porque o Chris usou o cartão da conta conjunta dos dois. Então ela viu que ele tinha ido nesse restaurante e que o valor da conta ficou muito alto para só uma pessoa. Então ela começou a desconfiar de novo que ele tinha uma amante. A Shannon voltaria de viagem no dia 12 de agosto à noite, mas o voo acabou atrasando e ela só chegou no Colorado na madrugada do dia 13. O Chris iria buscá-la no aeroporto, mas como o voo atrasou, ele acabou dormindo no sofá. E quem deu uma carona para Shannon foi a amiga dela, que trabalhava junto com ela também, que chamava Nicole, bem parecido com o da amante, mas é outra pessoa. E então a Nicole levou a Shannon para casa, deixou ela lá por volta de 2 e pouco da manhã e foi embora. No dia seguinte, no dia 13 de manhã, ela teria uma consulta com o obstetra para verificar ali a gravidez, fazer um ultrassom.
só que ela não apareceu. E aí a Nicole começou a mandar mensagens para ela de texto, começou a ligar, e a Shannon não atendia e não respondia, então ela foi ficando preocupada e foi até a casa da Shannon. Ela tocou a campainha, mas a amiga não veio atender a porta, então a Nicole ligou para a polícia. Como não tinha nenhum sinal de arrombamento, o policial não poderia entrar na casa, a não ser que ele tivesse autorização expressa do proprietário, que no caso seria o Chris. Então eles ligaram pro Chris, ele saiu do trabalho e foi até a casa, abriu, deixou o policial entrar, deixou a amiga da Shannon entrar, e ele próprio entrou e eles começaram a vasculhar a casa por algum sinal da Shannon. Lá dentro eles encontraram a aliança, os remédios da Shannon que ela tomava todo dia por causa do lúpus, e encontraram o celular também, mas não encontraram sinal nem dela e nem das filhas. O policial achou aquilo meio estranho, porque se ela tivesse fugido ou saído de casa, ela não deixaria o celular para trás, mas não tinha nenhum sinal dela por ali, então eles saíram para perguntar para os vizinhos se alguém tinha visto a Shannon, se tinha alguma filmagem que mostrasse ela saindo de casa, mas ninguém tinha visto nada. A polícia começou então a investigar o desaparecimento das três, e o Chris no dia seguinte deu uma entrevista para uma emissora de TV americana pedindo para elas voltarem para casa, ou que se alguém tivesse com elas para devolver a família dele, porque a casa estava muito vazia, ele estava muito preocupado e nada era o mesmo sem elas. Eu vou deixar essa entrevista aqui na descrição. Ele fala que está muito preocupado e tal, só queria a família dele de volta. 2 dias se passaram desde o desaparecimento das três, então no dia 15 de agosto, a polícia perguntou pro Chris se ele aceitaria participar do teste do polígrafo, e ele disse que sim. Ele não passou no teste do polígrafo, ele estava extremamente nervoso na hora, e a polícia percebeu que ele não estava falando a verdade quando ele disse que não sabia o que tinha acontecido com a esposa e com as filhas. Começaram a desconfiar da possibilidade da Shannon ter feito alguma coisa contra as meninas depois de uma briga entre eles, e que o Chris a matou como vingança por ter machucado as filhas. O Chris começa a ficar desesperado, ele começou a chorar e disse que estava sofrendo muita pressão, que ele estava sendo interrogado há muitas horas, e os policiais sugeriram se ele queria que o pai dele ficasse ali na sala com ele, que ele poderia conversar com o pai ao invés de conversar com eles então. Então o Chris concordou. Os policiais saíram e o pai do Chris entrou. Quando o pai dele entrou, o Chris confessou que ele tinha matado a Shannon e que ele só fez isso porque quando ele disse que queria se divorciar, ela teria surtado e sufocado as filhas. Então ele, sem pensar muito bem, acabou fazendo a mesma coisa com ela. A polícia desconfiou dessa versão dos fatos e continuou interrogando o Chris, porque eles achavam que isso não fazia sentido com o restante da situação. Então eles achavam mais provável que quem tivesse matado as três fosse o Chris, porque ele queria começar uma vida do zero com a amante e a Nicole. O Chris acabou confessando o que aconteceu de verdade, ele mudou a primeira versão dele dos fatos, e ele disse que no dia 13, antes dele ir trabalhar, ele acordou a Shannon e disse que ele queria se divorciar porque ele tinha uma amante, ele estava apaixonado por essa mulher, e o casamento não daria certo. A Shannon teria ficado muito brava e não aceitado isso. Ela disse que ele não veria mais os filhos, e nessa hora o Chris alega que partiu pra cima dela por ter ficado com muita raiva e a sufocou. A família da Shannon não acredita nessa versão, porque quando foi feita a perícia no corpo dela, descobriram que ela não reagiu. Então eles falam que é muito difícil ela não ter tido reação nenhuma, que provavelmente ele fez isso enquanto ela estava dormindo, mas isso nunca foi comprovado. Ainda de acordo com o relato do Chris, nessa hora a filha mais velha deles, a Bella, entrou no quarto e viu a mãe ali caída na cama, perguntou o que tinha acontecido, perguntou se a mãe estava bem, e o Chris foi pego de surpresa. Ele disse que a mãe estava bem, que ela só estava dormindo, e disse para ela voltar para o quarto. Ele enrolou a Shannon num lençol, arrastou até a picape dele e depois ele foi buscar as filhas, colocou no banco traseiro e saiu de casa. Ele dirigiu até um local chamado Rancho Serve. Na verdade, ele trabalhava numa empresa de petróleo e a empresa estava fazendo coleta nesse lugar, era um lugar bem afastado. Então deu mais ou menos 1 hora e pouco de carro. E ele diz que ele ficou pensando em alternativas durante todo o caminho, mas quando ele chegou no local, ele decidiu que ele teria que matar as filhas também, porque as duas eram testemunhas do que tinha acontecido. Ele matou primeiro a Cissy, depois ele matou a Bella,
Então ele enterrou a Shannon ali próximo e jogou as duas filhas num barril de petróleo que tinha ali bem grande. Logo depois de fazer isso, o Chris já ligou para a escolinha das duas filhas e cancelou a matrícula. Ele teve essa frieza ainda lá no local e ele também mandou uma mensagem para uma imobiliária para já planejar a venda da casa deles e já começou a seguir com a vida para logo ir morar com a Nicole, provavelmente, e continuar a vida dele como se a família nunca tivesse existido. Depois da confissão, ele levou a polícia até o local onde estavam os corpos e dizem que ele não esboçou nenhuma reação enquanto ele confessava, enquanto ele fingia que não sabia o paradeiro delas. Ele não ficou triste, não chorou, não mostrou arrependimento nem nada. O Chris foi preso e ficou aguardando o julgamento, mas ele confessou o crime perante o júri e isso foi suficiente, de acordo com a lei americana, para que ele não recebesse a pena de morte. No dia 19 de novembro de 2018, o Chris foi condenado por todos os crimes. Ele foi condenado à prisão perpétua por 3 assassinatos, 3 ocultações de cadáver. E aqui no Brasil seria o equivalente a uma agravante, mas lá foi como se fosse 2 crimes a mais, porque as filhas dele eram menores de 12 anos. E também ele foi condenado por interrupção indevida de gravidez, porque a Shannon estava grávida na época do crime. O mais bizarro é que esse caso repercutiu muito nos Estados Unidos e muitas pessoas começaram a atacar a família da Shannon nas redes sociais, dizendo que quem causou aquilo foi ela, porque ela era muito ciumenta, muito controladora. Então ela que tinha deixado o Chris maluco e levado ele a cometer aquele crime, o que é absurdo. A família dela precisou vir a público, conceder uma entrevista para a TV e pedir, por favor, para as pessoas deixarem eles em paz, porque eles já estavam sofrendo muito com a morte dela e das 2 filhas dela e do bebê que ainda não tinha nascido, e aquilo ali só piorava a situação, que já era uma situação muito triste. Como o Chris recebeu prisão perpétua, ele continua preso até hoje e os pais da Shannon moveram uma ação contra ele, uma ação civil, pedindo que ele pagasse danos morais para eles, um valor de 6 milhões, e o Chris foi realmente condenado. A chance deles receberem alguma coisa de fato é pequena, mas pelo menos isso vai evitar que o Chris um dia lucre alguma coisa com a morte da mulher e das 2 filhas. E você já conhecia esse caso? Você assistiu o documentário da Netflix? Deixa pra mim aqui nos comentários. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.